Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, podemos sentar-nos. Nesta missa, então, estamos rezando. Iniciamos hoje novamente a nossa novena pelas almas e hoje rezamos de modo especial pela alma da nossa querida Elisângela. Transmito os sentimentos para toda a família, para os que se encontram aqui na igreja, para os que nos acompanham também através dessa transmissão. As leituras da Santa Missa nos ajudam a refletir nesse momento em que nós rezamos pelos nossos falecidos. Nós rezamos sempre movidos pela esperança na ressurreição e pela confiança e esperança que depositamos na misericórdia de Deus. Sabemos, pela nossa fé, quantas vezes refletimos nisso, que, por um lado, nós não fomos criados para estarmos sempre nesse mundo, não é? E por isso também a morte não é o fim de tudo. Por mais que, humanamente falando, é sempre algo muito difícil, a gente não precisa nem pregar muito sobre essa realidade da morte, porque já é algo que nós sentimos tanto em nós. Nós precisamos refletir mais sobre aquilo que vai além da morte corporal, ou seja, a vida eterna. A vida que, de alguma forma, se inicia com a morte, ou podemos dizer, a vida que continua, mesmo após a morte corporal. E essa certeza de que existe a vida eterna, é por causa dessa certeza que nós rezamos por aqueles que já faleceram, para que eles possam encontrar-se com Deus e viver felizes com Deus na eternidade. E é também esse pensamento que consola o nosso coração. Saber que nós não perdemos para sempre aqueles que nós amamos. É até breve, não é uma despedida para sempre. Não é nunca mais, mas é até breve. Nós vamos voltar a nos encontrar. É essa certeza que a nossa fé nos traz. Para quem tem fé, a morte, ela não é o fim, mas é a mudança dessa vida temporal para a vida eterna. Como diz a missa dos fiéis defuntos, a vida não é tirada, mas ela é transformada. Terminada a habitação corporal, nós começamos então essa vida eterna. Mas, mesmo com essa certeza, não é fácil para nós passar por esse momento. E vai ser também na nossa fé que nós vamos encontrar a força. Nós ouvimos na primeira leitura, São Pedro dizer assim, ele inicia esse texto de hoje, fazendo uma saudação pessoal. Ele fala assim, escrevo a vós, eu, ancião, testemunha dos sofrimentos de Cristo e companheiro daquela glória que se vai manifestar. Então São Pedro, por um lado, ele sabe que ele participou e participava dos sofrimentos de Cristo e depois também vai ser testemunha e vai participar daquela glória que um dia irá se manifestar. E no final da carta ele diz, depois que tiverdes padecido um pouco, Deus vos aperfeiçoará, fortificará, consolidará. O evangelho de ontem nos trazia aquela palavra de Jesus, um pouco de tempo e não me vereis, mais um pouco de tempo e me tornareis a ver. E ontem nós podíamos refletir sobre esse pouco de tempo. A nossa vida é um pouco de tempo, mas também o sofrimento é um momento passageiro, é um pouco de tempo. Nós, quando estamos num momento difícil de sofrimento, seja o tipo de sofrimento que for, facilmente nós temos a tentação de mergulharmos no sofrimento e nos deixarmos como que absorver pelo sofrimento, de maneira que nós não conseguimos ver mais nada. Às vezes até a nossa fé começa a ser questionada na hora do sofrimento. Então a gente precisa, nesse momento, dizer para nós mesmos, é um momento, é um pouco de tempo. Mas Deus não nos fez para permanecer no sofrimento. A dor é algo passageiro. Mesmo que seja a dor nesse mundo, esse mundo é passageiro. A nossa vida, comparada para a vida eterna para a qual Deus nos criou, é um pouco de tempo. Mas, onde que nós encontraremos a força para pensarmos assim? O evangelho de hoje. A pergunta de Jesus aos discípulos, já meditamos muitas vezes nessa passagem, mas nunca será demais. Jesus pergunta para os discípulos
o que dizem sobre ele. E dão muitas respostas. Ah, o povo diz que o Senhor é João Batista, o povo diz que o Senhor é Jeremias, é Elias, é um profeta. E aí Jesus pergunta para eles: e vocês? Quem que vocês dizem que eu sou? Para vocês, quem que eu sou? E São Pedro responde por todos, dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É essa resposta, meus irmãos, que nós precisamos ter para nós. Jesus sempre nos pergunta, cada dia, ao começar o nosso dia, Jesus nos pergunta: para você, quem eu sou? E a nossa relação com Ele vai depender muito dessa resposta. O que eu penso de Jesus, o que eu creio a respeito dele, é que vai definir como que eu lido com Jesus. Se Jesus é simplesmente uma pessoa que já existiu e ficou no passado, não vai dizer muito para mim. Se Jesus é simplesmente uma mensagem, não vai dizer tanto para a minha vida. Mas se Jesus é uma pessoa, se Jesus é não algo, não uma coisa, mas é alguém que se importa comigo, e não só é alguém, mas Ele é o Filho de Deus, que me ama, que veio a esse mundo para me salvar, que deu a sua vida por mim, que carregou sobre si as nossas dores, que se fez nosso companheiro no sofrimento, mas que venceu a morte, que venceu o sofrimento, que deu um outro sentido para o sofrimento se torna agora algo que nos salva. Se eu acredito, se eu creio que Jesus é tudo isso, a minha relação com Ele será outra. Na hora da dor eu vou dizer para Ele: eu creio que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e que o Senhor jamais me abandonará. Quando as coisas vão bem, eu também vou olhar para Ele e vou dizer: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, do qual procede todo o bem, toda a graça. Ao começar o meu dia, eu vou pedir a Ele que me acompanhe, que me proteja. Ao terminar o meu dia, eu vou agradecer-lhe. E assim também vai ser a nossa vida. Ao terminar a nossa vida, nós vamos poder dizer para Ele: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, a quem eu procurei a minha vida inteira, a quem eu procurei servir, mesmo não vendo, porque agora é o regime da fé, eu não vejo, eu não sinto Jesus, eu não o percebo com os meus sentidos corporais, e nós o procuramos a vida inteira, e na hora da nossa morte, nós vamos poder dizer para Ele: Tu és o Cristo, e eu sei que agora vai se rasgar o véu que me separa de Ti. Agora eu não vou mais só acreditar em Ti, mas eu vou Te ver, eu vou Te contemplar e Te adorar. Essa é a visão que nós devemos ter da passagem desta vida para a vida eterna. Peçamos então hoje a nosso Senhor que Ele aumente a nossa fé. Quantas vezes a gente reza assim, né? Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Aumentar a nossa fé nele, no que Ele significa, no que Ele é para nós. Não basta ter esses pensamentos em nossa cabeça. É preciso traduzir essa fé nas nossas atitudes, na nossa vida de cada dia. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.